E para iniciar, a gente vai começar falando um pouquinho sobre alguns conceitos básicos aí do paradigma de programação orientada a objetos, como uma forma de te situar no contexto da disciplina, tá? Antes de mais nada, eu vou pedir para você, ao longo do conteúdo, né, da parte mais teórica e também da parte prática, eu vou pedir que você se desarme um pouquinho com relação ao que você já tenha ouvido, porventura, falar do paradigma de orientação a objetos, tá? Então, eu vou pedir que você deixe de lado se você tiver algum tipo de resistência com relação a isso, porque isso é necessário, é fundamental para que eu consiga te entregar o que eu pretendo te entregar na aula de hoje, tá? Então, deixa de ladinho aí a resistência se você tiver e vamos comigo para você entender melhor esse paradigma. Bom, o que é a orientação a objetos de fato, né? Orientação a objeto é um paradigma de programação, como você pode ver, que ele tem uma característica muito interessante, né? A orientação a objetos, ela aproxima a manipulação das estruturas de um programa ao manuseio de coisas do mundo real. E aí você pode perguntar para mim assim, mas, Léo, o que isso quer dizer? O que é aproximar conceitos de programação, de codificação a coisas do mundo real, né? Então, acho que a primeira proposta para que você reflita a respeito é pensar que a orientação a objetos ela tem uma peculiaridade. Quando a gente fala de programar, quando você estiver conversando com um programador, que ele usa paradigma de orientação a objetos, você vai ver que até a forma de se referir à forma de programação, né, a maneira como ele programa, ela é diferente. Isso porque esse conceito de trazer para o mundo da programação coisas próximas do que aquilo que a gente conhece como real, né, objetos do mundo real, é o que mais predomina, né? O que dá o motivo de existir ao paradigma de programação orientada a objetos. Vamos lá? Bom, além disso, o paradigma de orientação a objetos ele pode ser considerado uma filosofia. Então, para que você entenda bem como funciona essa coisa da orientação a objetos, né? A orientação a objetos, eu acho que é vocês vão ver que eu sou o professor das analogias, tá? Então, vou fazer aqui. Deixa eu fazer uma anotação aqui só para resgatar ela já. Formas de escrita, tá? Então, o que é orientação a objetos? Acho que uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu inicio o conteúdo de orientação a objetos, é que para quem já viu uma receita, minha mãe fazia muito isso, ela escrevia receita para mim quando eu saí de casa para estudar, fazer faculdade, e ela tinha um zelo muito grande na forma como ela escrevia a receita. Porque ela dizia para mim, às vezes você pega a medida de um ingrediente, você acerta a medida, mas se você não entende a forma como está escrita a receita e o processo disso, você vai errar e o que você pretende fazer não vai dar certo, tá? Então, acho que a orientação a objetos ela é bem isso, eu gosto de pensar que a orientação a objetos é uma estrutura, é uma forma de escrever algo, tá? E eu gosto de usar muito a analogia da receita por isso, né? Porque se você erra nessa estrutura da receita, o que você pretende produzir vai acabar dando problema, tá? Então, você tem que entender essa estrutura de escrita que é própria da orientação a objetos. Vamos lá? Para você fazer um contraponto disso que eu estou falando, eu estou trazendo para você aqui um conceito de programação procedural, tá? O que a programação procedural tem a ver com o conteúdo da nossa aula de hoje, né, com orientação a objetos? Qual é a principal diferença desse tipo de programação para a orientação a objetos, tá? A programação procedural é uma forma de desenvolvimento de código que se caracteriza por utilizar principalmente funções e procedimentos como, olha aqui que legal, como núcleo da organização estrutural. Essa é a principal característica da programação estrutural, tá? Ela costuma utilizar funções e procedimentos. Isso é legal porque eu até vi um colega hoje, recentemente no doutorado, que ele dizia assim, a diferença entre orientação a objetos, ou melhor, a semelhança entre orientação a objetos e uma programação mais estruturada, é que a orientação a objetos ela tem os métodos que se assemelham, olha como ele fala, né? Se assemelham às funções da programação estrutural, que a gente é acostumado a falar de funções. Não que não exista esse termo na orientação a objetos, mas é para você entender aí um pouco, fazendo uma comparação entre as duas formas. Vamos lá?
Então, basicamente, tá? Guarda essa informação. A programação procedural, na verdade, ela usa de funções e procedimentos como um núcleo, né? Como o cerne aí, como o centro da organização estrutural do código que você está desenvolvendo, tá? E aí eu tenho dois elementos aqui que eu quero trazer para você. O imperativo, programação imperativa e programação declarativa. Então, qual que é a diferença dos dois? No imperativo, vamos lá. Esse tipo de programação, ele declara comandos dizendo externamente como o código deve se executar algo, né? E isso aqui, basicamente, tem a ver com o como. Declarativa, por sua vez, descreve, olha lá, o que deve ser feito, tá? Portanto, o que, ó, mas não como deve ser feito. Então, por que eu estou falando de imperativo e declarativo? Mais adiante, nessa própria slide, eu trago para você a organização, né, em formato de árvore, entre programação imperativa e programação declarativa. O tipo de paradigma que está em uma e o tipo de paradigma que está em outra, para você entender a diferença das duas. Mas, basicamente, você tem aí o imperativo preocupado com como fazer algo e você tem o declarativo preocupado em o que fazer, mas não como fazer, tá? Então, essa é a diferença básica e isso você vai encontrar no material da disciplina, que é muito bacana. Vamos lá? E aqui é a árvore de que eu falo para você, tá? Então, eu tenho paradigmas de programação. Entre os paradigmas de programação, eu tenho aqui o imperativo, que eu já mencionei para você, e tenho aqui o declarativo, que eu também já acabei de falar, tá bom? Olha aqui onde é que está o paradigma de programação orientado a objetos, ó. Ele é classificado como um imperativo, ou seja, se você recorda que eu acabei de falar, é o como. Perfeito? O declarativo é o que. Tá? Então, na programação orientada a objetos, o paradigma de programação orientada a objetos, a gente tem aí o como. E aqui alguns exemplos de linguagem que você pode utilizar, né? Porque nem toda linguagem, acho que é uma coisa bem legal já de mencionar para você, é que nem toda linguagem de programação aceita um determinado tipo de paradigma de programação. Por exemplo, orientação a objetos, tá? Então, você tem que ter atenção a isso. É uma coisa bem legal também de comentar que o projeto no qual você vai trabalhar depende muito. Você pode perguntar para mim, mas Léo, como é que eu vou definir qual paradigma de programação que eu vou utilizar? Isso está atrelado a características que são próprias do projeto para o qual você pretende desenvolver uma solução tecnológica, tá? Então, o projeto acaba determinando que tipo de linguagem você utiliza, que tipo de linguagem você vai utilizar e que, por conseguinte, acaba determinando qual paradigma que você pode utilizar. Uma outra coisa que é legal também já mencionar é que existem linguagens que aceitam mais de um paradigma de programação, tá? Então, não quer dizer que, como eu estou mostrando para você, programação orientada a objetos, eu tenho Java e C++, Java só vai funcionar para programação orientada a objetos, enfim. Existem linguagens que aceitam mais de um paradigma de programação. Vamos lá? Paradigma de programação, tá, gente? O que é isso? Eu estou falando de paradigma de programação, mas eu vou usar o exemplo que eu acabei de mencionar para você, tá? Paradigma de programação, a grosso modo, é a forma, olha lá, lembra do exemplo que eu dei agora há pouco da receita? É a forma de escrita, tá? A estrutura de um determinado código, desde que ele a aceite, tá? Essa linguagem de programação aceite essa forma de escrita. Existem linguagens que aceitam mais de um paradigma de programação, eu acabei de mencionar também, tá? Um deles, orientação a objetos, né? O paradigma de orientação a objetos apresenta como uma das principais características a possibilidade de você reutilizar código. E a gente vai falar já o que significa esse reutilizar código, tá? Isso é possível, por exemplo, pela construção de classes. Já vai guardando esses termos aí se você ainda não ouviu, se você não é familiarizado, porque, por exemplo, como eu mencionava agora há pouco, né, classe é um termo, é uma palavra muito utilizada na programação orientada a objetos, tá? Então, você não vai ver, por exemplo, falar de classe. Eu vou montar uma classe na programação procedural, por exemplo. Então, se você for conversar com um programador que ele tem como característica utilizar linguagens de programação procedural, dificilmente você vai usar esse termo, né, classe, com esse programador numa conversa, enfim. Tá bom? Vamos lá? E um outro exemplo, né,
é o paradigma estruturado, que tem como característica seguir, olha lá a diferença, ele segue uma sequência. E o que é legal, né? Eu acabei partilhando um pouquinho da minha experiência, né? Quando eu concluí a minha graduação, meu TCC, eu usei Delphi. Não sei se tem alguém que está me assistindo e que chegou a conhecer Delphi, né? Eu usei Delphi, Pascal, que era uma forma de programar estruturado. Ele executava o código em sequência, tá bom? Então, mudar desse paradigma para um paradigma orientado a objetos causa um impacto muito grande na vida de um programador, gente, acredite. Vamos lá para o slide? Tá aí. Aqui eu trago para você os 4 pilares que eu julgo aí serem base, né? Serem os pilares, eu chamo de pilares de sustentação aí da programação orientada a objetos, tá? Então, só para que você entenda, o POO é isso aqui, tá, gente? Ó, POO significa Programação Orientada a Objetos. Você vai ver muito essa sigla, ó. Você vai ver muito essa sigla no meu material, tá? Então, quais são esses pilares? Eu tenho aqui, num primeiro momento, a abstração, eu tenho um encapsulamento, eu tenho herança e tenho polimorfismo, tá? A leitura, a ordem de leitura que eu faço aqui não quer dizer que é a ordem a qual esses conceitos são empregados na programação orientada a objetos, tá? Foi só uma forma de classificar, de organizar ele, de estruturar para que eu comece, né, a construir contigo uma linha de raciocínio a partir dos conceitos que eu pretendo passar de cada um desses pilares. Vamos lá? Então, como você vê na figura, né, cada um desses pilares, ou melhor, juntos, né, esses pilares sustentam aí aquilo que a gente chama de programação orientada a objetos. Vamos começar com a abstração. Eu gosto muito, essa figura aqui, ela é muito clássica aí, no mundo da programação, engenharia de software, quando a gente vai falar de programação orientada a objetos, ela é uma figura muito clássica, porque ela mostra o conceito, através de uma imagem, o conceito de abstração. Olha lá para o slide. Então, vamos lá. A abstração significa focar, né? Definir e focar no que é necessário no desenvolvimento. Então, eu trago alguns exemplos aqui. Se você olha, vamos olhar a figura primeiro, depois eu falo dos exemplos. Você tem 2 pessoas, eu vou marcar aqui, ó, tem uma senhorinha desse lado, deixa eu apagar aqui, ó. Tem uma senhorinha desse lado e tem uma outra senhora, uma mulher desse outro lado. Essa outra mulher, ela olha para um objeto. Que objeto é esse? Na verdade, eu não posso usar esse termo agora, mas enfim. Ela olha para o animal que está no meio, que é o gato, tá? O que essa primeira mulher aqui, né, essa senhora, está olhando quando olha para o gato? O que ela está pensando, né? Ela está pensando ali na estrutura óssea do gato, no organismo, no sistema digestivo e etc. Ao passo que eu tenho uma segunda senhora aqui, que olha para esse gato e tem uma outra dimensão dele, tá? O porquê que o termo abstração é interessante, o porquê que o conceito de abstração é interessante e essa figura ela é clássica, quando a gente fala que a gente tem que definir e focar naquilo que é realmente necessário. Ao passo que você tem uma mulher, que eu acredito que seja uma veterinária, que ela olha para o gato e imagina o sistema digestivo, ósseo desse animal, ela está focando, né, naquilo que é a área de conhecimento dela, naquilo que é a área de domínio dela. Ao passo que eu tenho uma outra senhora que olha para esse mesmo animal e olha ele, imagina ele como um bichinho fofinho e tudo mais, que é aquela coisa bem da relação entre o dono e o seu pet, né? Então, você percebe que o foco dela é cuidar do bichinho e etc. Então, a abstração ela tem basicamente esse conceito. Como é que ela se aplica? Eu vou te mostrar agora no slide. Eu trago para você aqui um exemplo de um sistema de notas de alunos. Imagina que você está desenvolvendo uma aplicação, um software, que ele vai controlar aí o sistema de notas de alunos, tá? Então, por exemplo, é interessante nesse sistema de notas de alunos você ter aqui, ó, características físicas dele. Por exemplo, altura. Para que você vai querer saber da altura desse aluno no sistema de notas? Ou cor de cabelo? Ou ainda peso, né? Para que essas informações são relevantes num software que tem por obrigação, né? Tem por objetivo controlar as notas de alunos? Não faz sentido. Então, você percebe onde entra o conceito de definir e focar naquilo que é necessário? Agora, vamos fazer um exercício? Vamos lá para o slide de novo.
Agora imagina que esse sistema ele não é de notas de aluno. Imagina que esse sistema agora é de academia. Faz sentido para você agora eu saber coisas como, por exemplo, o peso desse meu aluno? A altura desse meu aluno? Tá? Então, características físicas seriam necessárias para um software cujo objetivo, por exemplo, é um software de academia, para você acompanhar a evolução desse aluno à medida que ele pratica os exercícios que ele tem que praticar. E se o objetivo dele é perder peso, então faz muito sentido você ter no software um controle de peso desse aluno. E não faria, por exemplo, sentido ter nota, porque não é uma prática, por exemplo, em academia, você fazer algum sistema de aprovação para um aluno que faz exercício físico, tá? Então percebe como as duas coisas, né, elas têm diferença, né? As duas propostas de software, elas têm diferença dado o objetivo do software. Isso é conceito de abstração. Você vai abstrair aquilo que é necessário para colocar no seu software. Vamos para o slide? Agora, eu tenho aqui o conceito de encapsulamento. Esse aqui é um conceito mais teórico que eu pretendo mostrar para você ao longo da aula, tá? Das nossas aulas. Eu vou mostrar para você na prática o conceito de encapsulamento. Mas, basicamente, encapsular. Se você procura no dicionário a palavra encapsular, é pegar algo e colocar dentro de alguma coisa, proteger esse algo de alguma forma, tá? Então, encapsulamento tem essa pegada a partir, inclusive, do próprio conceito da palavra, da própria definição da palavra. Vamos para o slide? Então, o que significa? Ó, encapsular, né? Encapsulamento. Detalhes internos do funcionamento dos métodos, daqui a pouco você vai entender o que é método, dos métodos de uma classe permanecem ocultos para os objetos, quando você encapsula esses detalhes. Ou seja, é possível esconder propriedades e métodos da classe, tá? Impedindo mudanças nos seus atributos. Então, quando eu faço um encapsulamento, e é uma boa prática na programação orientada a objetos, você encapsular métodos, encapsular atributos, para que isso fique disponível somente dentro do método ou somente dentro daquela classe. Porque quando você trabalha com um software, é muito comum você ter várias classes. São vários arquivos e cada um dos arquivos faz alguma coisa específica e ele acaba usando o conteúdo de um outro arquivo, tá? Então, quando ele acessa esse outro arquivo, se você não tem as coisas lá dentro, métodos e atributos encapsulados, isso fica acessível, podendo possibilitar aí a quem está fazendo uso do código fazer alterações dentro dessa classe que talvez, dependendo do contexto do que se pretende fazer, não seja interessante, tá? Então, é bem conceitual agora, mas daqui a pouco você vai entender um pouquinho o que significa o encapsulamento. Vamos lá para o slide? Herança é uma coisa bem legal na orientação a objetos, porque ela é realmente muito utilizada, tá? E aí é um termo, né, que representa a relação, ó, entre classes diferentes no que tange a reutilização. Gente, gravem essa palavra, tá? Reutilizar. Isso é muito comum na orientação a objetos, tá? Na reutilização de código. Esse conceito representa a possibilidade de criar novas classes, né, que podem herdar atributos e métodos daquela que passa a ser conhecida como pai. Então, você tem uma classe aqui e essa classe pode ser dado de outras classes, tá? Isso aqui é uma relação de superclasses, subclasses, classe pai e filhos, a gente vai falar sobre isso. Esse movimento de herdar permite realizar alterações que atribuem novas características. Então, por exemplo, você tem alguma coisa definida aqui nessa classe pai, você tem aqui uma classe filho 1. Tá? E aí você quer alterar alguma coisa da classe pai, você pode fazer isso a partir desse processo de herança, perfeito? Então fiquem ligados nisso, porque é fundamental entender esse processo. Vamos lá para o slide?
Polimorfismo, né, diz respeito à capacidade da linguagem de programação de processar objetos de formas diferentes, dependendo do seu tipo de dados ou classe. A vantagem é ter métodos com o mesmo nome, essa é a característica do polimorfismo, tá? Mas que são implementados de forma diferente. Por exemplo, eu posso ter uma classe aqui de conexão com o método abrir conexão. Será o mesmo para a classe filhas, conexão Oracle e conexão Postgre, por exemplo, com o banco Oracle com o banco Postgre, tá? Mas a implementação será diferente. Essa é a proposta do polimorfismo.